Boa noite, pessoal. Então, são 38 anos, ou vou dizer assim, desde 1989, sendo professor. Eu sou filho da fábrica, comecei minha vida profissional trabalhando dentro do ramo da qualidade. Eu comecei como inspetor da qualidade, e porque eu gosto de ensinar, a minha vida profissional deu uns saltos, né? Rapidamente, porque eu gosto de ensinar, minha vida, eu fui de estagiário a gerente de garantia e controle da qualidade em alguns anos. Em 1999, a fábrica onde eu trabalhava foi comprada pela concorrente e entre mim e o outro gerente da qualidade ficou o outro. E nesse momento eu comecei a perceber que fazer as coisas e ter capacidade técnica para fazer as coisas não seria o que me levaria a algum lugar. Então, a palestra hoje eu quero deixar para vocês pelo menos dois conceitos. O conceito do simples, e eu quero que vocês façam essa analogia com o meu estado inicial, que era trabalhar em fábrica e trabalhar com qualidade, o que significa uma pessoa que tem um pensamento extremamente cartesiano, né? Então, primeira coisa, o simples como motivador. E o corpo não é o cabide do cérebro. Então, esses são dois conceitos que, ao longo dessa palestra, eu quero demonstrar para vocês. Então, palestra em roda, quem não muda dança, que é o nome do livro que eu escrevi, baseado nessa história. E antes de começar, já tendo começado, eu tenho uma frase que eu gosto muito: não é a sua competência técnica que te leva a algum lugar, é a mão que te puxa que vai te levar ao sucesso. Competência técnica é importante, mas não é suficiente. Você precisa ter conquistado, de alguma forma, algum coração ligado a uma mão que vai te escolher e vai te puxar. Por isso, muito obrigado, Ricardo, por ter me estendido a mão e me trazido até a este palco. E é isso que faz a diferença. Não é a competência técnica, porque competência técnica muita gente tem. Agora, a mão que te escolhe para trazer você para a posição que você almeja, isso é mais difícil. Então, minha gratidão por ter me trazido até aqui. O que é o Palestra em Roda? Palestra em Roda é um método que eu desenvolvi para sobreviver no mercado de palestras e treinamentos. Por quê? Porque quando eu comecei a dar treinamentos e palestras, a coisa era fácil. Palestrante era palestrante, tinha conteúdo de palestrante. Hoje, palestrante é quem tem uma história boa para contar. E aí começou a ficar difícil. Por quê? Porque eu tinha muito conteúdo, mas talvez a minha história, naquela época, quando eu não percebia, não fosse tão empolgante como de outros. Então, eu não consigo concorrer com um Guga, eu não consigo concorrer com um Bernardinho, eu não consigo concorrer por eles, porque, além de eles terem história, eles têm consagração, né? E isso foi. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam, tudo que nós fazemos, tem uma relação direta entre a pessoa que faz, os recursos que ela tem e a forma com que ela trabalha. E eu não podia me melhorar tão rapidamente como eu queria. Recurso, todo mundo tem o mesmo recurso atualmente. Quando eu comecei a fazer palestra, ter um apontador laser, né, que me custou, à época, $125, e coisa que você compra a R$5 no camelô, era um apontador laser, era diferente. Recurso hoje não faz diferença, qualquer um tem recurso. Então, a pessoa, eu não consigo ser aquela pessoa que eu teria que ser. Recurso, qualquer um tem. Então, o que me sobrou? Desenvolver um método. E se você quer sair de uma posição e para outra, e se você não tem tempo de se melhorar, se você não pode recorrer a um recurso demais, extraordinário, o que você precisa é estabelecer um método de trabalho. E o Palestra em Roda tem um método. Ele usa 3 pilares. Ele vai usar
A dança circular, que eu fiz um curso de formação há 10 anos atrás. Muita gente conhece. Alguém aqui conhece dança circular? Dá uma olhadinha lá no Google, que é legal. A dança circular é um movimento que foi desenvolvido por um bailarino alemão chamado Bernardo Vosin, que saiu pela Europa catalogando em 1976 danças circulares. E o que é uma dança circular? Dança em roda, não é dança de roda, é danças em roda com pessoas de mãos dadas. E esse Bernardo Vosin levou essa catalogação de músicas para dentro de uma comunidade chamada uma comunidade de Firhond, que fica no norte da Escócia, e de lá, igual Jesus com os seus apóstolos, de lá partiram os apóstolos do Bernardo Vosin, e a dança circular chegou ao Brasil em 1990. Eu tenho 10 anos que eu tenho contato com essa dança. Vocês vão ver como é que é melhor, porque eu tinha um chefe que dizia, se você quer explicar o que é um rinoceronte, mostra uma foto. Você não vai ficar esperando. É um elefante que tem um chifre no meio, fica mais difícil. Né? A coisa fica mais difícil. Segundo pilar é a dinâmica dos grupos, que eu tenho formação. Fora a engenharia, a segunda grande formação que eu tive foi como coordenador de dinâmica dos grupos. O que é a dinâmica dos grupos? É como o grupo se manifesta em função de uma meta. Toda vez que você apresenta ao grupo uma meta, o grupo tem uma dinâmica. E através de dinâmicas de grupo, estuda-se a dinâmica do grupo. E é isso que eu faço. Eu pego a dança circular, uso como dinâmica de grupo e estudo a dinâmica do grupo. E faço com que o grupo se desenvolva ou entre em sintonia com as metas provavelmente da empresa ou do próprio grupo. E o terceiro ponto é a andragogia, que é a técnica de ensinar adultos. Então vamos ver o que é a dança circular. É o simples e não o sofisticado. Isso é uma fábrica. Ele trabalha os sentidos. Quem percebe mal, decide mal. Quem decide mal, sofre e faz outras pessoas sofrerem. Trabalha os sentidos, então. Prende a atenção de todo mundo e todo mundo participa. Ninguém pode ficar fora da roda. Então eu não tenho pessoas que escapam, como nas dinâmicas de grupo comuns. Eu faço parte do grupo. Eu acho que o líder não é aquele que diz, vai e faça. O líder é aquele que eu estou junto. Então eu faço parte do grupo nas danças. Né? Promove a liberdade e a liberação de serotonina e de endorfina, que são os hormônios da felicidade. Isso facilita a aprendizagem. É muito bem recebido, tanto por homens como por mulheres. Então eu posso usar isso como dinâmica dentro das empresas. Eu posso fazer essa dinâmica em qualquer ambiente. Isso aqui foi um salão de beleza de uma empresa que faz depilações. Você vê lá as mesinhas lá desenvolve a sensibilidade e capacidade perceptiva. Né? A pessoa fica mais sensível. Quanto mais sensível, mais facilmente uma pessoa percebe. E para chegarmos ao futuro, nós vamos precisar saber achar os caminhos certos dentro das oportunidades que nós temos. Analisa os comportamentos à medida que eles vão surgindo. Então eu estou na roda, eu vou percebendo como as pessoas vão reagindo e eu vou trabalhando esses comportamentos. Sempre trabalho o ajustamento em grupo. Não existe indivíduo, existe grupo. O indivíduo fora do grupo não tem serventia. Ou o grupo todo funciona, ou o indivíduo não funciona. O indivíduo só existe dentro do grupo. Eu posso trabalhar com grupos grandes e posso trabalhar com grupos pequenos. Então ele é super versátil. Eu posso trabalhar a empatia, a boa vontade e o engajamento das pessoas. Vocês estão observando que os ambientes são dos mais variados, né? E eu sempre estou fazendo parte da roda. Promove o respeito e a confiança. E com isso eu transformo a ética dentro do grupo. Pode construir muitas dinâmicas. Com a mesma dança, eu consigo fazer várias dinâmicas de grupo. E isso elimina a possibilidade de alguém mascarar um comportamento. Precisa saber dançar? Não precisa saber dançar, porque eu ensino os passos na hora da dança. E eu trabalho com qualquer tipo de grupo, de diretores a famílias, né? Tudo isso.
dançar certo. Tem que saber se dançar? Não, eu não quero saber se a pessoa dança bem ou dança certo. Eu quero ver o comportamento que ela tem frente ao desafio da dança. E eu levo isso para grupos de todos os tipos, no Brasil inteiro, seja ele de homens, mulheres, operários de obra. Ele é bem útil para tudo isso que nós podemos usar. E é uma forma de storytelling dançada, né? Eu posso usar isso em palestras normais que eu faço pelo Brasil inteiro. Em cima disso é que a minha palestra é desenvolvida. Eu não levo uma palestra de slides, como eu estou fazendo aqui. Eu observo o grupo e dessa observação eu faço a palestra em função dos comportamentos que vão ocorrendo dentro do grupo. Então, os princípios são: primeiro, a ausência de controle. As pessoas são incapazes de poder saber o que eu quero estudar com as danças circulares. Segundo, a curiosidade. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Elas são convidadas a se dar as mãos e começamos a fazer a dinâmica. O desafio é possível, todo mundo consegue. Eu ainda não... São quase 10 anos trabalhando com danças. Nunca, nenhum grupo não conseguiu fazer. As danças circulares são muito simples de serem realizadas. Muito simples. Ela gera empatia reversa. O que é isso? Ao invés de eu me preocupar em entender o grupo começa a ter boa vontade comigo. Ele me entende, porque ele sente que eu amo ao grupo. Gera surpresa. O grupo chega numa sala vazia, onde só tem um centro de roda, e eles ficam assim: o que será que vai acontecer? Eles não sabem realmente. Sensibilidade. Eu desenvolvo a sensibilidade do corpo, porque existe toque, existe o olhar, existe a música, existem as sensações. Então, desenvolve fortemente a sensibilidade. A sensibilidade me permite que eu tenha capacidade de percepção melhor. E quem percebe mais, decide melhor. E é simples. Simples no sentido de não impedir que as pessoas se corrompam em seu prazer. Quando você começa a dar muitos estímulos ao prazer, quando esses estímulos não existem, a pessoa deixa de focar porque não sente prazer. E aí vocês podem me dizer: mas isso está dando certo, Sérgio? Óbvio que está dando certo. Eu trouxe alguns troféus. E aí tem um professor, um filósofo, chamado Pierre Bourdieu, e ele disse o seguinte: os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto a maior distância social do objeto consagrado. E é uma frase muito difícil que eu traduzi e ficou assim: quanto mais distante socialmente a pessoa que te consagra estiver longe de você, mais eficaz será a consagração. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se eu falar bem de mim, como eu estou falando, isso tem pouca utilidade. Se a minha mãe falar bem sobre o que eu faço, também é pouca consagração que ela me dá. Se o meu cliente ou pessoas que se utilizaram no meu processo me dão feedbacks ou escrevem depoimentos, é bom, é legal, mas o fator de consagração ainda é baixo, porque elas estão próximas de mim. E quem então seria bom? Pessoas que nunca me viram, nunca usaram o meu método, mas por terem ouvido falar sobre ele, resolve me dar a consagração através do seu tempo. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu saí em 2 jornais em tempos diferentes. Eu saí no maior jornal de circulação do estado do Paraná, que é a Gazeta do Povo, e recentemente saí no O Globo, com matéria com foto e tudo. Isso eu acho que é uma coisa... Os jornalistas nunca haviam ouvido falar de mim, souberam de mim através de depoimentos. Então, o fator de consagração é grande. E outras coisas que eu também trouxe em formato de vídeo. Agora eu converso aqui no estúdio com o Sérgio Nagel, que desenvolveu um treinamento em que ele coloca os funcionários das empresas para dançar. Olha que a chamada bonitinho, palestra em roda. É isso, Sérgio? Já estamos de volta com o programa Gestão e Negócios, hoje entrevistando o consultor Sérgio Nagel, que é o criador da Palestra em Roda. Mas hoje nós vamos falar como essas danças circulares
podem ser aplicadas, e muito bem aplicadas, dentro do mundo corporativo, tá bom? Então esse é o nosso tema de hoje, Palestra em Roda. Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Nessa lição você vai aprender o que é palestras em roda e como essa visão circular pode auxiliar no desenvolvimento e no sucesso da sua empresa. Nosso convidado dessa lição é Sérgio Nagel. Concentração na coreografia sem perder o ritmo da música. A brincadeira de roda, inspirada nas cirandas infantis e nas tradições indígenas, invadiu as empresas. A dança reflete o comportamento de cada funcionário dentro da empresa e obriga o grupo a trabalhar de forma harmoniosa, como se fosse uma engrenagem, para que o resultado final saia perfeito. Você vai ver agora uma brincadeira antiga, a dança de roda, usada para um objetivo bem moderno, melhorar a produtividade e desenvolver as lideranças no trabalho. Em Ponta Grossa, essa foi a forma de fazer um treinamento criativo e bem mais divertido que as palestras com os funcionários de uma empresa. Nos treinamentos empresariais, normalmente os funcionários recebem as informações e os conhecimentos de forma passiva, sentados em um auditório. Com essa técnica, ninguém fica parado. Dança e emoção são ferramentas para a aprendizagem profissional. E, lógico, né, um momento elevado de consagração é ter sido convidado para estar aqui. E isso é legal, porque isso mostra que, de alguma forma, uma pessoa que nunca viveu o meu trabalho consegue perceber que havia alguma coisa importante a ser dita. Isso é consagração, isso faz muita relevância e eu sou muito grato a ele por ter me chamado aqui, ter acreditado nesse método que, de fato, é a capacidade de nos mover ao futuro. Porque as pessoas falam muito do futuro. Mas quando é que esse futuro vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia. E mais, todo mundo se prepara para estar no futuro. Eu quero preparar as pessoas para que consigam chegar lá. E através desse método eu consigo dar percepção, capacidade, sensibilidade e muita capacidade de sentir prazer com o simples. E eu acho que isso está faltando no mundo. E eu queria terminar, então... tem um livro que eu escrevi, consegui vender todos, eu botei lá, vendi todos, eram 5. Né? Eu vendi todos, 5 livros consegui vender, fantástico. Né? Mas você encontra o meu livro na minha página, www.palestraemroda.com.br. E eu quero terminar, aqui estão os meus contatos, e eu quero terminar fazendo uma dinâmica com vocês, né? Como eu faço nas minhas palestras. Então, eu vou pedir para o meu amigo que está lá tomando conta de mim que se desarme, por favor, né, e venha aqui. E eu vou pedir que vocês se levantem. Né? O movimento é assim, ó. A música vai falar sobre paz e vai falar sobre abraço. E o movimento é assim, ó. Primeira mão aponta para frente. Essa aqui é a minha mão direita, tá? Minha mão direita. Então, direita e esquerda, aponta o coração, aponta o lado. Aí a segunda parte vai falar sobre o abraço. Abraça e faz. Então, a paz do mundo começa no meu coração, no seu coração, a paz do mundo começa num abraço, dá um abraço pela paz. Aí eu vou cantar, eu e a moça que vai cantar comigo, abraça, 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 e canta. Enquanto estiver falando abraço, você abraça quantas pessoas você conseguir. Quando a pessoa disser e canta, nós voltamos a cantar. Ok? Tudo bem? Podemos? Não, acabou. Agora acabou. Acabou. A paz do mundo começa no meu coração, no seu coração. A paz do mundo começa num abraço, dá um abraço pela paz. Abraça, 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 abraça.
abraça e canta. A paz do mundo começa no meu coração, no seu coração. A paz. A paz do mundo começa num abraço, dá um abraço pela paz. Abraça, 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 abraça e canta. A paz do mundo começa no meu coração, no seu coração. A paz do mundo começa num abraço, dá um abraço pela paz. Abraça. Dá um abraço.